Olá pessoal, Cassandra do canal Soberano Veritas. Antes de mais tudo e antes de eu começar o vídeo que eu prometi para vocês, que é um resumo sobre o Pablo Marçal, gostaria de relembrar a todos que nossa única responsabilidade era com a nação chamada Brasil, uma nação soberana. E para com seu povo, nós não temos que render contas para com ninguém, a menos que conosco, da equipe Soberano Veritas. Quero também relembrar que nosso lema é e sempre será: a nossa liberdade é inegociável, enquanto que a verdade é uma dádiva irreversível e o conhecimento uma arma letal. Nós cobrimos Pablo Marçal na live do dia 30 de agosto de agora passado, faz 10 dias atrás. E para começar este vídeo, eu escolhi um trecho de uma entrevista que ele fez em 2022 com a Mona Lisa, da CNN. A CNN é complexa. O próprio Bukele pôs a CNN fora de El Salvador, um tempo atrás. Incluso ele deu umas deixas sobre quem é a CNN. Mas, sem mais nem menos, vamos observar esses trechos da entrevista de Pablo Marçal com a Mona Lisa. Candidato, vamos lá. O senhor tem dito que entrou na disputa porque sentiu um chamado enquanto escalava uma montanha nos Estados Unidos. O senhor poderia explicar como é que foi esse chamado? Sim, é um chamado do povo, né? Porque 60% da pesquisa hoje, 60% dos eleitores não querem votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, e não aparece ninguém, e o sistema político ele não deixa ninguém de fora prosperar, né? Nem para virar candidato, nem para se posicionar, e nem muito menos chegar à disputa eleitoral. Então, o Brasil não quer ser engolido pelo passado, e nesse ano realmente eu não estive envolvido com partido político, mas eu me filiei ao PROS, dia 30 de março, e eu me posicionei, né, para trazer profissionalização para a gestão nacional, para destravar a mentalidade do povo, que é uma coisa que eu já faço, para implementar um sistema econômico novo chamado governalismo. Você aprende, você consegue avançar. O Brasil precisa deixar os erros do passado e vocês querem continuar, né, pela pesquisa eleitoral poderosa, vocês querem repetir novos erros, né? Os erros do passado estão querendo voltar e vocês querem pôr de novo o Messias. Vocês querem colocar o maior ladrão. Desculpe interrompê-lo. Vocês estão assistindo. Quantas pessoas estão assistindo aqui? Ah, ok. Pela sua manifestação, agora eu fiquei até alegre. Você não é uma pessoa que quer repetir esse erro, pelo jeito, né? Desculpa aí a Jamais. percepção. Não, todos nós resgatadas e o senhor, inclusive, está sendo investigado. Na época, candidato, o senhor disse que não era responsável nem com a sua própria vida. Então, a minha pergunta é: alguém que não é responsável com a própria vida pode se sentir responsável por uma nação? Esse é o problema. A gente está caçando um Messias, tem um Messias aí que quer ser responsável pela nação inteira e não cuida de nada, né? Sim. Agora, quando você quer correr risco, inclusive eu estou sendo irresponsável colocando meu nome, sendo candidato, né, pré-candidato à presidência da República. Virei um alvo humano, estou sendo investigado só por colocar o nome na corrida eleitoral, estou sendo perseguido, difamado e nem começou. Então, comida em casa, tem 35 milhões de pessoas passando fome, e se você tiver um coração sensível, você consegue sentir no seu coração esse chamado também. Esse é um tempo da gente não deixar o futuro ser engolido pelo passado. O Brasil não foi condenado a ter Lula e Bolsonaro como presidentes. A gente já conhece o modus operandi dos dois. Nenhum dos dois consegue levar a gente para o próximo nível. Então eu poderia muito bem curtir a vida que eu construí com a minha família, com os meus sócios, com todo o conglomerado empresarial que eu tenho. Mas existe um chamado sim. Tem gente morrendo, tem gente passando fome, tem 40 mil homicídios, tem 12 milhões de desempregados clamando. E qualquer coração sensível vai descobrir que existe grito, né? E alguém tem que vir vingar esse sangue desses brasileiros que está sendo derramado em vão. Nós precisamos nos levantar como cidadãos dessa nação para fazer uma política diferente. Entrevista interessante, não é? 2022. Queria
sublinhar algumas falas dele. O sistema não deixa ninguém de fora concorrer à presidência. Ele tem um novo sistema chamado governalismo, que depois, na verdade, ele abandonou. Ele fala do futuro do Brasil. E ele fala, um Messias que quer se responsabilizar por uma nação inteira, mas não cuida de nada. Aí ele critica Bolsonaro e Lula, ficando em cima do muro, como ele sabe tão bem fazer. Interessante tudo isso, tendo em conta o que ele falou, e vai muito mais na entrevista, não é? O que ele falou recentemente, nesse outro trecho de entrevista, onde ele diz que ele não quer ser o líder da direita. A liberdade não tem dono. Fala de Bolsonaro, que ele terá o apoio de Pablo Marçal para a presidência em 2026. Mas interessante. Interessante mesmo que no dia 7 agora de setembro foi pego um pessoal da prefeitura, de uma certa prefeitura, pondo uma bandeira enorme no chão. Bolsonaro parou. Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil, querendo criar confusão. Mas ele não se dizia amigo de Bolsonaro. Semana passada ele falou. Marçal diz que Bolsonaro pode arrumar cadeia se atacar Alexandre de Moraes. Mas ele não fala de que lado ele está. Interessante toda essa conversa. Vamos ao trechinho aqui, que é um trecho recente de Pablo Marçal. Quero esse peso, eu não quero ser... Não quer ser o líder da direita. Não precisa. Esse não é o objetivo do Eu senhor. quero é que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas, eu quero. Mas tem espaço para os dois líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas pra quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhada, bem encaminhada. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando. Está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas, eu quero. Mas tem espaço para os dois líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas pra quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser... Não quer ser o líder da direita. Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero é que tenha 1000 Bolsonaros, eu quero que tenha 1000 Pablos, eu quero que tenha 1000 Nicolas, eu quero. Mas tem espaço para os dois líderes? O senhor falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas pra quê? Eu não quero esse peso, eu não quero ser o cara, nada disso, só quero servir o povo de São Paulo. Preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhada. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando. Está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando. Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha 3 ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter 2. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa inelegibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm os mesmos compromissos que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar 2 esquerdistas de um lado e o outro do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos 2 lados, o esquerdista, estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui, vai dar não. Aí eu abri um vídeo, não sei se vocês chegaram a olhar,
Eu fiz um vídeo. Se em 30 dias não aparecer alguém com mentalidade de riqueza, alguém que quer transformar a cidade e não tiver princípios e valores que a gente defende, pode me considerar candidato. Candidato, eu queria... Tem dinheiro público é agora sem redes sociais. Tem dinheiro público é agora sem redes sociais. Tem dinheiro público é agora sem redes sociais. Ele nunca encostou na minha campanha. Quando eu fui eleito deputado federal, o Bolsonaro não gravou um vídeo para mim. Eu fui eleito do mesmo jeito. E essa briga com o entorno ali? Com o entorno não, é só com o retardado do Carlos Bolsonaro. Tem o Carlos Bolsonaro, que tem feito críticas ao senhor, tem... Ele atrapalhou, nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Claro, desculpa, vai lá. E tem o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive deputado federal eleito aqui por São Paulo, uma base gigantesca. Muito top, eu entendo. Mas ele está atacando o senhor. Duros, né? Que dureza. Lê os comentários do vídeo. Não, mas o senhor falou que eu estou respondendo ao Carlos. Não, eu só tenho problema com o Carlos, tem problema com o Eduardo. Mas o Eduardo tem problema com o senhor, né? Porque ele fez porque é o seguinte, eleição é complicado demais. A linguagem corporal, a linguagem do rosto, e também do que é falado. E esse pequeno trecho me falou muito sobre o Pablo Marçal. Em seguida, vamos analisar um pouquinho a ONG, Organização Atos, do Pablo Marçal. Primeira coisa que eu faço quando eu entro na pesquisa de uma organização, especialmente uma organização que trabalha na Angola, na África, porque toda organização para entrar num país como a África, a Angola, vai precisar de licenças. E nos parceiros eu tenho várias pessoas do governo da Angola. Agora, interessante é que se você é uma igreja, aí as licenças são mais fáceis de obter. Dois parceiros que me chamaram a atenção nessa ONG foi a Igreja Diante do Trono. Igreja Diante do Trono. E a segunda é a Família do Reino. Essas duas. Interessante isso, que ele tenha duas igrejas que estão com parceiros deles. Uma delas tem a ver com Ana Paula Valadão. Ana Paula Valadão, que em 2019, eu acho que foi em 2019, foi para Miami, e fixou a residência lá. Ela fixou a residência e depois de um tempo com pastores auxiliares em uma igreja em Dallas, ela abriu na Flórida, em Miami, a Igreja Diante do Trono. Aqui está incluso a notícia, aí temos a Ana Paula Valadão, que é da mesma família do André Valadão, da Igreja Lagoinha, da qual nós vamos falar daqui a pouco. Então, a família Valadão, essa família Valadão, ela é já um habitué da política, como nós vemos aqui. Fernando Henrique de Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Pois é, interessante. Mesma pessoa que teve a ver com o impeachment de Collor. Depois vocês pesquisam um pouquinho mais a fundo sobre isso. A mesma pessoa, Ana Paula Valadão, e a mesma Lagoinha, que deu suporte a Marina Silva. Mais uma fotinha aqui. Dilma. Então, parece que eles gostam de uma boa política. Mas agora, essa igreja diante do trono tem uma assídua que se chama Cindy Jacob. Cindy Jacob, uma profetisa, uma suposta profetisa, que durante o Covid
fez um fiasco sobre isso. Aqui está. Que no tempo do Covid ela falou que depois de procurar wisdom, aconselhamento e com profetas do mundo, eles acreditavam que esse problema do Covid precisava da ajuda para cessar. Precisava da ajuda dos profetas. Era um castigo de Deus. Que interessante. Muito interessante. Mas, quem sou eu? Eu tenho fé, mas eu não acredito na organização chamada igreja. Mas uma história interessante, uma história muito interessante, que eu estou até abrindo ela aqui, é essa em particular, que foi mais ou menos em 2013. 2013 em que, onde supostamente a pastora Cindy Jacobs, enquanto no Brasil, lá na igreja de Lagoinha, sim, já se conheciam lá atrás, ela fez uma previsão durante um culto em Belo Horizonte, lá na Lagoinha. Ela falou que um dia haverá um presidente que surgirá desta igreja, incluso o cantor e pastor André Valadão, que fazia a tradução do inglês para o português. Interrompeu a pastora e perguntou se deveria realmente dizer aquilo. Cindy falou, sim, eu profetizei. Agora, nós vemos André Valadão começando a apoiar, na verdade, a Michelle Bolsonaro já fazia parte da Lagoinha, incluso Damares. Veementemente apoiar a Bolsonaro. Será que eles estavam tentando trazer Bolsonaro para o lado deles? Bolsonaro foi um assíduo na Lagoinha, mas até que ponto a família política envolvida com Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Marina Silva? Interessante. Aí depois nós vemos uma entrevista de André Valadão sendo perguntado sobre se Pablo Marçal seria um candidato adequado à presidência em 2022. Ele falou que não, que ele ainda é muito jovem. Parece que ultimamente o ponto de vista dele mudou. Mudou que eles têm um evento. Tudo muito estranho, não é? Especialmente quando dois dos parceiros estão no site da ONG de Marçal. Incluso que Ana Paula esteve na Angola recentemente. André Valadão, Cindy Jacobs. A previsão de um presidente que sairia da igreja. Será que Bolsonaro não funcionou agora? Eles vão querer trazer Pablo Marçal. Pablo Marçal, que teve tanto envolvimento, ele disse que não, que ele é bonitinho, que ele é limpo, fez o dinheiro dele todo tranquilamente. Quem é Pablo Marçal? Quem é? Vamos lembrar que ele só veio realmente ao público com aquela excursão que ele fez. E depois com as enchentes do Rio Grande do Sul, a qual o amigo dele, mas será que eles são amigos?
Ele foi na festa, na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes, onde ele diz: eu renovei a minha confiança na democracia. Mas vocês vão me dizer, mas Moraes negou a candidatura dele. Pois é. Mas ao mesmo tempo que negou, houve 2 incidentes iguaizinhos, um atrás do outro. Será que isso não foi proposital? André Valadão usou da mesma tática. Coincidência. E depois nós temos Pablo Marçal. É tudo meras coincidências. Meras coincidências. Essa ONG tem muito a falar. Inclusive, recentemente foi descoberto que ele disse que ele tinha feito quantas casas? 300 casas, quando nem 10% disso tinha sido feito. Quando Pablo Marçal falou que não queria ser presidente. Não queria. Mas recentemente ele falou que ele pretendia se apresentar para 2026. Então, aparentemente, Marçal foi ter com Bukele. Ele teria saído no dia 5 e voltou no dia 7 a São Paulo. Só que existe um problema com a agenda de Bukele. Bukele, na sexta-feira, esteve com o empresário mexicano Ricardo Salinas Pliego, num evento que durou o dia todo, que era um evento dos Bitcoiners Max Kaiser e Stacey Herbert. Nada em El Salvador, nas notícias de lá, consta um encontro de Bukele com Pablo Marçal. Se consta a agenda do presidente com Ricardo Salinas Pliego na sexta-feira, a menos que ele esteja se encontrado no dia 5 à noite, ou quem sabe no sábado de manhã. O avião dele pode ser rápido, não é? Então, ele saiu do país. Duvido muito. Depois de todas essas farsas, toda essa farsa que Marçal vem fomentando, cada vez mais fica claro quem é Pablo Marçal. Agora, eu gostaria muito de saber se Alexandre de Moraes e eles são amiguinhos. Sem dinheiro público e agora sem redes sociais. Recusa se pronunciar. Por quê? Por que Pablo Marçal se recusa a se pronunciar sobre Alexandre de Moraes? Será que vamos saber a resposta logo? Espero que sim.